Gostaria de verdade que vocês participassem hoje, porque é um tema muito interessante, um tema que fica um tanto quanto velado, sabe, na vida das pessoas. Por quê? Porque quem quer emagrecer, quem quer perder alguns quilinhos, acaba comprando uma balança e colocando em casa, né? Pessoas que sempre lutaram, entre aspas, com a balança, né? E esse é um tema interessante aí de falar, dessa luta com a balança, né? Esse não deixar fluir, até muitas vezes uma obsessão com aquele objeto, que é o de observar o seu peso corporal. Mas será que as pessoas têm noção do que é o nosso peso corporal? O que será que influencia naquilo que a gente vê na balança? Por isso que eu decidi fazer uma aula para acalmar o coração de muitas pessoas e a gente aprender a lidar com o nosso próprio peso corporal. Quando a gente faz um trabalho de autoavaliação, que é um pouco do que a gente faz na prática integral, na experiência 4 em 2, a gente vai se aproximando de si mesmo, vai se autoavaliando, vai compreendendo quais são os hábitos que influenciam mais ou menos na minha estabilidade de saúde. A gente também vai observando o que impacta no meu peso corporal e o que não impacta. E aí eu estava conversando com uma amiga, uma aluna querida, e ela me disse que a balança passa a ser para ela muitas vezes um sinal de que eu só vou comprar uma roupa se eu me pesar tantos quilos. Eu só vou viajar para tal lugar com a minha família se eu conseguir emagrecer ou pesar tantos quilos. Então, não sei se é para você desta forma, mas para muitas pessoas é. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas na minha infância eu já briguei muito com a balança. Na minha infância não, na minha adolescência, na verdade. Na minha infância eu era muito magrinha, miudinha, pequenininha. E aí a minha mãe começou a me dar sustagem, né? E eu comecei a ganhar apetite, né? Comecei a comer leite condensado, foi a era que surgiu ai meu Deus, o forno micro-ondas. E aí eu comia assim, fazia um brigadeirinho, punha lá, saía borbulhando e tal. E eu comecei a ganhar peso, mesmo porque foi a época que eu comecei a ficar mocinha, então obviamente o peso corporal começa a mudar, né? E comecei a me pesar e eu era bailarina, né? Nessa época, assim, bailarina desde pequena, bailarina clássica, e nunca tive um corpo de bailarina clássica, né? Porque eu sou baixa e eu tenho uma facilidade muito grande em ganhar massa muscular. Então quem me conhece sabe que eu tenho eu sou mais parrudinha, né? Eu ganho massa muito fácil e sou baixa. Tenho pernas curtas em relação ao tronco, enfim. E eu convivia com pessoas, com bailarinas longilíneas, magras, né, pernas finas, e as minhas pernas, minha panturrilha sempre foi desde criança muito grossa. Então tinha aquela história, sabe, de querer estar dentro de um grupo, e esse grupo pesava muito menos do que eu, né, na mesma época, então saía um pouco desses papos, sabe? Uma menina queria pesar menos e queria diminuir na balança e fazer aquelas dietas absurdas, e eu falava, nossa, mas eu peso muito mais do que ela, né? E desconhecia totalmente sobre o que era esse peso, quem era, né? A Juliana de verdade, o que eu tava pesando ali naquela balança, né? Hoje eu sei que eu tinha um metabolismo, né, muito mais saudável do que muitas das outras bailarinas que estavam lá. Hoje eu tenho esse conhecimento, né, de que o funcionamento do meu corpo, eu raramente me lesionava, aliás, me lesiono, até porque tenho uma musculatura consistente, que eu trabalho ela desde a infância com a dança e depois vim acrescentando outras práticas, mas o peso na balança era sempre o peso de alguém que tem massa muscular avantajada, né? Não é o comum, né? Não é um estereótipo comum, mas né? Então, assim, eu era baixa, mas existiam meninas que eram mais altas e com ossos largos.
Então ficava sempre aquela disputa de peso e isso sempre me intrigou, sabe? O que será que a gente pesava naquela balança? E aí quis trazer para vocês aqui como que isso é feito hoje na massa da população, né? Por quê? Porque existe uma epidemia, aliás, uma pandemia que assola o mundo, que é a obesidade. Pois é, a obesidade mata muito, mas muito mais do que o Covid, né? E é algo sistêmico, é algo que está ligado aos hábitos da nossa vida. Hábitos alimentares que vêm se transformando rapidamente nos últimos anos. Eu busquei um dado aqui para vocês que é tão absurdo, mas tão absurdo, se a gente for observar que o ser humano ele vem evoluindo aí, né, há tantos milhares e milhares de anos, mas do início dos anos 80, aqui no Brasil, vou falar de um dado brasileiro, no início dos anos 80, 8% da população brasileira era obesa, o que já era muito, né? Imagina, 8%, desculpa, obesa não, estavam em sobrepeso ou obesas, tá? E hoje, gente, chuta quanto é esse percentual? 60%. 60% da população brasileira está no sobrepeso ou obesa. É muita coisa, né? E é um dado alarmante. Por quê? Porque a obesidade ela é a precursora de doenças metabólicas como o aumento do colesterol, do triglicérides, a pressão alta, as cardiopatias e outras doenças como o câncer, que já está totalmente ligado à obesidade também. O câncer de mama está muito ligado à obesidade. Então são dados muito sérios, né? Que a gente precisa entender e compreender e estudar desde a escola, no meu ver, sobre o que é a obesidade, o que leva, né? Não é a gente acreditar que não ter bons hábitos alimentares é porque você quer fazer dieta e ser bonito. Não é isso, é uma questão de saúde. É uma questão de não querer desenvolver doenças a partir do sobrepeso. Então, o sobrepeso e a obesidade, eu já vou ensinar vocês aqui a identificar se vocês estão no sobrepeso ou na obesidade. E não achem que é só com o dado que está aí na sua balança que você vai determinar isso. Eu já explico um pouco mais sobre isso. Mas o sobrepeso e a obesidade são visões que você tem que estar atento o tempo todo. Você, nos seus filhos. Por quê? Porque são dados que mostram pra gente o quão a gente está tendendo a ficar doente ou não. Então, a gente precisa desmascarar essa história que emagrecer é para quem quer ser bonito. Não necessariamente. Eu posso querer emagrecer porque eu quero ter saúde, eu quero viver leve, eu quero estar dentro dos padrões de saúde para a minha existência, né? Quantas pessoas me procuraram na pandemia e disseram, Ju, engordei 5, engordei 10 quilos, parei de me movimentar, fui para dentro de casa, fui comer, a ansiedade me levou a uma compulsão, então eu comia porque estava em casa. E aí, quando eu vi, engordei 5, engordei 10, né? Então, tive alguns casos de pessoas que chegaram até mim com esse aumento de peso. Acabaram tendendo a entrar nessa faixa de sobrepeso ou obesidade. Lembrando que a obesidade já é um caráter que precisa ser tratado e muitas vezes tratado com remédio, mas o sobrepeso ainda não. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como isso funciona. Agora, a gente precisa desmascarar esse olhar do emagrecer para ficar bonito. Então, eu não preciso organizar minha vida porque eu tenho uma festa, eu tenho um hotel para ir, eu tenho uma roupa para entrar. Não, eu preciso procurar uma metodologia, um sistema, profissionais para emagrecer
para sempre, para me manter dentro desse nível de saúde, de peso corporal. E aí não é só peso, é que composição, o que compõe esse peso que eu estou olhando lá na minha balança, tá? Então, vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é muito legal fazer essas comparações para vocês terem noção. Quando vocês vão no açougue, se vão no açougue, enfim, vocês vão lá comprar uma peça de carne, né? E quando vocês compram uma peça de carne, eu lembro muito que eu ia com a minha mãe e ela dizia assim para o açougueiro, né? Hoje acabo comprando isso de uma forma mais um pouco diferente disso, mas naquela época era assim, então agora limpa pra mim, né? Você pesa e agora limpa pra mim, tira a gordura. Então, quando você pesa, aquilo lá tem a gordura, aquilo lá tem o músculo, tem a água, tem o sangue da carne, né? E aí existem alguns açougues que manipulam isso até para a carne ficar mais pesada ou não, enfim. Então, é isso que você tem que começar a compreender. Quando você sobe na balança, o que você está pesando, né? Então, ali tem músculo, então a sua musculatura pesa e pesa bastante. O músculo, ele tem um peso em relação ao volume maior do que a gordura. Como assim, Ju? Mas peraí, 1 kg de gordura é igual 1 kg de massa magra? Pois é, mas a gordura, 1 kg de gordura tem um volume maior que 1 kg de músculo. É por isso que a pessoa que às vezes está no mesmo peso, mas ela ganhou massa magra e diminuiu gordura, ela passa a ter as roupas mais largas. A roupa fica mais larga nela. Por quê? Porque ela reduz de medida, tá? Então, o que tem no peso? Tem massa muscular, tem a gordura corporal, que é importante para nós também. Eu já dei uma aula explicando sobre a importância também da nossa gordura corporal, se na medida exata, né? A gente não pode ter nem gordura a mais, mas também nem gordura a menos, porque a gordura influencia também nos nossos hormônios, tá bom? A gente tem ali, nesse peso que a gente enxerga, os nossos ossos, e assim, o meu osso não é igual ao do Manuel e não é igual ao da Joana, cada um tem um peso ósseo, né? A gente tem uma estrutura genética envolvida nesse peso ósseo. Então, a estrutura dos ossos, a gente tem uma quantidade de água, e a água tem uma influência direta com a ingestão dela e com a alimentação que você tem, e também com o que está acontecendo nesse organismo que está requisitando essa água ser retida ou ser expelida. Então, ali tem água, a quantidade de água daquele momento, e outras questões que você também tem envolvidas aí no seu corpo. Mas o principal é isso, tá? Então, músculo, gordura, água, ossos. Vamos pensar e vamos observar isso, tá? Pô, Ju, legal. Isso que eu falei, ossos, gordura, massa muscular, água, isso é imutável? Ou vocês acham que fica o tempo inteiro, diariamente, oscilando no seu corpo aquilo que você vai comendo, a como você vai construindo essa massa magra, como você vai acumulando essa gordura? Então, o corpo, ele é movimento. A gente, a cada 3 meses, praticamente é uma pessoa nova, né? A gente muda a nossa pele, as nossas células, toda essa estrutura vai se modificando. Então, quando você se pesa, você tem que fazer uma relação direta com tudo o que está acontecendo com você. E eu vou falar itens importantes para você observar que podem estar impactando aí no seu peso corporal, tá bom? Primeiro eu queria dizer para vocês como que é o clássico, né? O que é o clássico da medida, como que a gente faz uma medida em massa para verificar se a pessoa está no sobrepeso ou na obesidade. É o índice de massa corporal, chamado IMC, o famoso IMC. Será que ele é o melhor para medir? Bom, independente se ele é o melhor ou não, eu já vou falar daqui a pouco, vamos aprender a tirar o seu IMC, a
constatar quanto que tá o seu IMC agora? Então vamos lá. Pega, vocês têm uma calculadora aí, eu tenho uma caneta, anota. Qual o seu peso atual? Quanto você está se pesando hoje na balança? Então anota lá, qual o seu peso atual? Isso. Agora você vai dividir o seu peso pela sua altura ao quadrado. Calma, Ju. Então vamos lá, vamos fazer uma equação aí. Então, deixa de lado, faz a sua altura ao quadrado. Então, por exemplo, eu meço 1,61. Então, eu faço 1,61 vezes 1,61, tá bom? Então, pega o meu peso e divide por esse cálculo, tá? Inclusive, eu vou deixar nas minhas redes sociais esses cálculos para vocês, tá bom? Faz aí, então, o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Para você fazer mais fácil essa conta, faz primeiro a sua altura ao quadrado, separa, depois você pega o seu peso e divide por esse número que você fez, que você separou, tá bom? Acharam aí? Então eu vou contar aqui para vocês. Vou falar o resultado, hein? Bora lá. Abaixo de 18,5 é uma pessoa que está abaixo do peso. Então, uma pessoa, se o seu deu abaixo de 18,5, a gente precisa começar a verificar o que está abaixo, né? E aí, já eu vou explicar como fazer isso. Então, talvez você esteja com baixa massa muscular, né? E talvez isso possa influenciar na sua vida, na sua força, na sua imunidade, na forma como o seu metabolismo se constitui, tá? Então, 18,5, abaixo de 18,5 está abaixo do peso, tá bom? Um IMC normal é de 18,6 a 24,9, tá bom? Então, se a sua conta deu de 18,6 a 24,9, está normal, tá? De 25 a 29,9, você está em sobrepeso. E sobrepeso é um lugar complicado. Por quê? Porque você passou da linha, né? Você era normal, você passou da linha e está no sobrepeso, mas precisa estar muito alerta para não virar uma doença, uma obesidade, tá? Uma doença metabólica mesmo. De 30 a 34,9, você tem uma obesidade leve, grau 1, tá? Então, uma obesidade de grau 1 de 30 a 34,9. De 35 a 39,9, você tá com uma obesidade severa, uma obesidade de grau 2, tá? E aí já é um lugar muito complicado, é preciso estar muito mais alerta. E o IMC acima de 40 é obesidade mórbida, é obesidade grau 3 e precisa ser acompanhada muito de perto por uma equipe multidisciplinar, tá bom? Então, uma obesidade mórbida normalmente tem ao lado um médico, um metabologista, tem ao lado um profissional de educação física, uma nutricionista, ele tem várias pessoas para ao lado dele conseguirem fazê-lo reverter essa situação e voltar à saúde, tá bom? Mas, então, o que a gente espera é um IMC de 18,6 a 24,9, tá bom? Que é o normal. Se o seu tá fora disso, então já começa a entender que você precisa mexer alguns pauzinhos aí para chegar ao índice certo. E se você está no normal, você precisa manter alguns hábitos e observar algo muito importante, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é a sua composição corporal, que diz muito mais do que o IMC, tá bom? Então, depois vocês me contam aí, quem quiser me contar, quem quiser colocar aí como que deu, mas o IMC, ele é ótimo pra gente colocar em massa. Então, por exemplo, eu tenho uma população e eu preciso verificar o nível de saúde dessa população. Eu não tenho como medir a composição corporal de 1 a 1. O que eu faço? Aplico essa fórmula, tá? Mas ela dá erro? Ela dá erro. E aí eu vou mostrar pra você por que ela dá erro, tá bom? Posso continuar, pessoal?
Digam aí pra mim, posso continuar? Vou continuar então. Então, qual que é o erro que o IMC pode causar nesse cálculo que ele faz? Para quem chegou agora, o IMC é o peso dividido pela sua altura ao quadrado, tá bom? Peso dividido pela sua altura ao quadrado. E aí, o IMC, ele não leva em conta a sua massa muscular, por exemplo, né? Então, se você é uma pessoa que tem bastante massa muscular, se você treina diariamente, tem essa estrutura forte, estrutura de quadril, de pernas, que pesam mesmo, né? Pesam bastante porque são músculos grandes, ele não leva em conta isso e provavelmente vai dar um peso alto, mas é um peso qualitativo, né? Por quê? Porque não é peso de gordura, é peso de massa muscular. Então, isso que é o mais importante, tá bom? É você compreender esse peso, como que ele é avaliado, tá bom? A idade interfere? Né? Então, o Mal está perguntando assim, a idade também interfere? Também interfere. O IMC, esse cálculo que a gente acabou de fazer, nessa tabela base que a gente pegou, ele não leva em conta a idade e obviamente que influencia. Né? Um jovem, ele tem um metabolismo muito diferente do idoso. E é por isso que a gente precisa entender a composição corporal. Então, por exemplo, o idoso, ele tem perda de massa óssea. O que num jovem, o osso está extremamente formado lá, ele está constituído. Então, se você pegar um idoso com perda de massa óssea, ele provavelmente vai estar impactando nisso tudo, tá? O que ele não leva em conta? Não leva em conta a genética também, a constituição do seu corpo, a forma como esse corpo se constitui. E então, que exame me proporciona isso? O exame que proporciona isso para você é a composição corporal, um exame de composição corporal. A bioimpedância, existem algumas máquinas, eletrodos, existe até uma bioimpedância que você passa, você entra dentro de uma máquina e aí algumas ondas eletromagnéticas vão por densidade de tecido. Por quê? Porque a densidade da gordura é uma, a densidade do músculo é outra e do osso é outra. Então, a máquina percebe, as ondas percebem a densidade e conseguem medir profundamente qual a constituição da composição corporal do seu corpo, tá? E aí sim começa a ficar um pouco mais específico o tipo de análise que a gente está fazendo sobre o sobrepeso, a obesidade. Aí sim, né? Não é só aquele peso que a gente olha lá na balança e fala, olha, né? E tem uma outra coisa também, o sobrepeso, quando a gente olha e fala, nossa, engordei 1,5 kg. Mas será que você está avaliando se o que você comeu exigiu que você retesse mais água? Né? Será que você usou o banheiro hoje? Né? Será que você defeca todos os dias? Ou será que seu intestino está preso? O que você treinou ontem? Será que o treino de ontem não fez com que a sua musculatura ficasse um pouquinho mais inflamada? E ela ficando inflamada, talvez isso vá retendo mais o líquido nesse processo de desinflamação, né? O seu corpo exige mais disso. Então, entenda, existem várias coisas que vão influenciar no peso corporal que você está vendo. Então, olhar para esse peso e dizer, para a Juliana que tem 1,61, o ideal é ela pesar 51 quilos. Engraçado, eu lembro que há muito tempo atrás tinha aquelas revistas Boa Forma e tal, e dizia assim, tinha uma entrevista lá com uma modelo que dizia assim, eu sempre gosto de pesar 10 a menos da minha idade. Então, se é 1,61, eu teria que pesar 51 quilos. Imagina eu com 51 quilos, né? Então, esse tipo de informação, uma informação que torna as pessoas neuróticas, porque se eu olhasse para isso, como eu fui na adolescência, estava contando para vocês, se eu fosse observar as minhas amigas, eu sempre tive um peso mais... porque minha ossatura já é grande,
né? Embora eu seja baixa. E eu tenho uma constituição muscular maior, o meu músculo da coxa era maior do que o delas, né? Então, e fora que a gente treinava muito, e aí inflamava aquela musculatura, no dia seguinte estava inflamado, ia se pesar, estava pesando mais, né? E isso afetou por muito tempo aí o meu psicológico, porque eu estava com uma autoestima muito baixa. E eu sei que as pessoas vivem isso, né? Tem bastante gente aqui colocando o seu IMC, e aí um IMC um pouquinho acima aí do 24. Janete tá ótimo, isso aí. Então, para quem tá com o IMC no sobrepeso, sabe? Parece que assim, ai, que gostoso, não sou obeso, mas é um momento de você estar alerta, né? Porque você estar em sobrepeso é em algum momento um processo de descuido, né? Então, o que eu indico para quem deu sobrepeso ou obesidade? Vá fazer uma composição corporal. Ju, mas tá legal. Aí eu fiz uma composição corporal. E o que é obesidade na composição corporal? E o que é um índice de normalidade na composição corporal? Aí é que eu digo para vocês. Na composição corporal, existe faixa etária para homem e para mulher. Então eu não posso dizer que um percentual de gordura bom para o homem é igual ao da mulher. Nunca, né? O corpo da mulher, ele é constituído de mais gordura. Por quê? Porque os nossos hormônios femininos precisam dessa gordura. E não é só isso. Nós, como constituição de corpo, acumulamos mais gordura, né, nas regiões do quadril, das pernas. E as mamas, né, da mulher são constituídas de gordura. Então tem todas essas questões que diferenciam a composição corporal de um homem e de uma mulher. Então, quando você faz um exame de bioimpedância, existe lá uma margem, tá, de gordura para o homem e para a mulher. Então, um homem jovem é diferente de um homem também idoso, né? Mas um homem pode chegar a 5% de gordura, o que é baixíssimo. Um homem com 5% de gordura, você vê assim a pele dele muito colada no músculo, tá bom? Agora, a mulher jamais pode chegar a 5% de gordura, né? Até porque a gente tem toda essa constituição hormonal acontecendo. A mulher, ela pode chegar em torno de 12, 13, sem influenciar nas suas questões hormonais, tá? Mas o ideal mesmo para um público adulto é que o homem chegue a 18, 17% e a mulher no máximo 22, 24%, tá bom? Mas tem uma questão individual, né? Tem uma questão de como a gente gosta. E aí sim, aí a gente pode colocar a questão da estética, o quanto eu quero, não só a estética, mas o quanto eu quero carregar de peso, o quanto eu quero manter o meu corpo bem, leve, né? Quanto mais músculo e quanto mais eficiente é esse músculo, quanto mais inteligente é esse músculo em relação aos seus movimentos, mais leve você se sente, sabe? Você corre, você salta, você pula e é menos gordura, muito melhor, mais leve vai sendo a sua vida, mais ágil você é para fazer a sua trajetória do dia a dia, tá? Então, quando você faz uma composição corporal, existe lá uma margem, e aí quanto mais baixo tá essa margem, mais eficiente, mais alta performance você vai estar, tá? Por isso que um atleta, ele tem um percentual de gordura muito baixo, porque ele treina em alta performance, certo? Então, com os meus alunos na prática integral, o que a gente faz? A gente, na mentoria, eu peço o exame de composição corporal e eu vou ajustando esses níveis até chegar no nível em que a pessoa ela tem o índice metabólico dela muito eficiente. E outra, quanto melhor essa condição, né, de composição corporal, melhor também o seu metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É aquela quantidade de energia que você gasta para viver, né? Metabolismo basal. Se você ficar hoje deitado assistindo Netflix o dia inteiro, você mesmo assim vai gastar calorias. Mas basal, ou seja, você não precisou levantar, não precisou de contrações musculares, você está lá em relaxamento. Então isso nós chamamos de
metabolismo basal. A pessoa que tem uma composição corporal e um movimento na vida, uma eficiência desses músculos que tem, ela tende a gastar, ter um metabolismo mais acelerado do que uma pessoa que não tem, né, essa composição corporal ajustada para a saúde, tá? Então é isso. Gente, quando olhar para a balança, não leve em conta o valor bruto que aparece ali. Ah, Ju, então eu não posso me pesar? Pode, claro que pode, mas você tem que fazer uma avaliação de si mesmo integral. Eu tomei água hoje? O que eu comi? Será que aquilo reteve? Sabe uma coisa que retém bastante água também? A quantidade de carboidrato que você comeu. Às vezes você não está acostumado a comer muito carboidrato, mas você foi numa pizzaria e comeu 3 pedaços. No dia seguinte, você também está mais inchado, você retém mais água por conta desse carboidrato que você comeu, por conta da calabresa que estava, né? Então, salgado, a azeitona. Então, não é só a comida, mas é toda essa constituição que ela é formada, né? O seu corpo é formado para ajustar em relação àquilo que você come, tá? Então, se o seu intestino está funcionando, impacta. Se o que você comeu impacta no seu peso, a sua constituição fisiológica também vai importar, né? Muitas vezes você pode estar aí com uma condição de inchaço por conta de uma lesão, de uma alergia. Então, tudo isso leva-se em conta, tá? E agora eu vou falar um último assunto, que é um assunto muito interessante, que é, Ju, eu comecei a treinar, ou eu começo a treinar e eu demoro para perder peso. Nas primeiras semanas eu não perco peso. Por quê? Essa é clássica, né? As pessoas querem começar a treinar e perder peso amanhã. E o metabolismo não é assim que ele funciona, né? Imagina que você tá lá, bonitão, passou a quarentena inteira sentadão e tal, e agora resolveu fazer atividade física. Quando você começa a fazer atividade física, algumas coisas começam a acontecer bioquimicamente no seu músculo, tá? E aí, lá dentro do seu músculo, acontecem algumas microinflamações, né? Então, o seu músculo inflama quando você faz atividade física, para que depois ele desinflame e você esteja mais forte, ou seja, essas fibras estão com mais força. E assim vai, né? Então, isso vale para uma caminhada, né? Porque você está condicionando a musculatura das pernas, e vale também para um treinamento muscular, um treinamento de musculação, enfim. Então, quando eu tenho essas microinflamações, quando o meu corpo está ainda se adaptando, ele não está entendendo ainda, nossa, mas eu estava parado, agora comecei a me movimentar. Quando isso acontece, você tem um aumento do volume desse músculo e muitas vezes você tem inchaços, tá? Mas, Ju, dá para perceber? Não, não dá para perceber. Mas não é que você vai ter uma queda brusca de peso logo no início, né? Então, você precisa primeiro constituir essa adaptação. E essa adaptação vai aí mais ou menos 20, 30 dias. Aí você vai adaptar essa musculatura nesse novo momento. E você quer logo lá na balança ver uma diferença, mas o seu corpo, o seu músculo ainda está se adaptando, tá? E aí, com isso, você vai gerando uma nova eficiência muscular, aí você começa a ganhar massa muscular com essas desinflamações e reinflamações do músculo, e ganhando massa muscular, você aumenta o seu metabolismo. Aumentando o seu metabolismo, você passa a consumir mais daquilo que você comia, aqueles tijolinhos que você colocava para dentro, aquele combustível, e aí sim o seu metabolismo passa a acelerar, né? É por isso que, para perda de peso, é muito importante que a gente una o início da atividade física a uma regularidade da alimentação de verdade, né? Uma alimentação feita com consciência, tirando de perto os alimentos que são industrializados e processados, tá? Então, no começo da live, eu dei
um índice aqui muito sério, né? Então, do início dos anos 80, a gente tinha 8% de pessoas com sobrepeso e obesidade. Hoje são 60% com sobrepeso e obesidade no nosso país. O índice de 2020. Então, é um absurdo. 6 em 10 brasileiros estão no sobrepeso. E aí tem a questão da pessoa que é o falso magro, né? Ixi, eu canso de pegar aluno assim, que você olha para a pessoa e você fala, nossa, ela até parece magra, né? Mas quando você vai ver, a constituição da massa muscular dela tá baixíssima e ela tá com muita gordura. Então eu tenho alunos, vou falar um caso de uma aluna, por exemplo, que você olha para ela e você fala, nossa, ela é magrinha, ou seja, veste P, né? Bonitinha e tal. 40% de gordura. Né? E isso talvez não influencie na vida dela agora, mas isso começa a impactar metabolicamente. Principalmente porque a gordura ela tem um caráter inflamatório muito maior. A obesidade leva à inflamação do corpo. Né? Então a constituição aí de todo o nosso sistema fica atrapalhado com uma quantidade de gordura de 40% do corpo. Tá? Então, muitas das pessoas que negligenciam o treinamento de força para se manter no peso que querem, porque realmente o músculo pesa, estão negligenciando a saúde. Sim, porque existem muitas pessoas que você olha e parece que são magras, mas já estão no início de obesidade quando analisada a composição corporal dessas pessoas.